E oi mundo! Hoje eu voltei para falar um pouco de psicologia, hoje eu voltei para falar um pouco de sociedade e o tema de hoje por si só é um pouco polêmico, mas é isso. Bom, o tema de hoje é o lugar de fala, um termo que tem ganhado bastante visibilidade aqui nas mídias sociais, um termo que tem ganhado bastante notoriedade, mesmo até no âmbito político. O que é, onde veio, como pode ser aplicado e o que a psicanálise mais ou menos acha disso. É o que eu quero trazer hoje. Bom, a origem desse termo ela é um pouco controversa, ninguém sabe direito onde ela realmente nasceu, mas ela ganhou força nos movimentos feministas dos anos 80 nos Estados Unidos. E esse termo também foi apresentado as duas primeiras vezes em trabalhos escritos. O primeiro por Linda Alcoff, que escreveu O Problema de Falar pelos Outros, que só o título já mostra que ela é uma filósofa muito foda. E depois por Gayatri Spavik, que é uma professora indiana que escreveu o texto O Subalterno Pode Falar? Então todos ali falam de uma relação de opressão, de uma relação de subordinação. Bom, mas o que seria isso? Rosana Borges, que é uma ativista de relações, das relações de gênero e também uma pós-doutora em ciência da comunicação e professora da USP, para ela qualifica o lugar de fala como sendo a posição onde eu olho para o mundo para então intervir nele. Ou seja, eu posso falar sobre racismo à medida que eu entendo que eu sou um garoto branco favorecido que nunca teve as experiências de racismo, pelo menos não direcionadas a mim ou algo assim. Então eu devo ter isso muito claro na minha mente e entender que a minha visão sobre o assunto ela falta várias coisas, várias percepções, mesmo que eu tenha estudado sobre isso. Bom, nessa linha de raciocínio, a gente já começa a entrar um pouco na problemática desse lugar de fala, porque ele foi concebido justamente nessa ideia de ouvir a todos, mas saber da onde eles estão falando, qual é a sua posição subjetiva sobre esse assunto. E aí eu trago Renan Kinaia, que é um advogado ativista dos direitos humanos, colunista da revista Cult, que disse o seguinte: a ideia do lugar de fala presume uma coerência ou continuidade entre o lugar e a fala. É como se uma pessoa posicionada em determinado modo na realidade tenha que corresponder a determinadas expectativas para vincular a determinado discurso. O que simplificando seria justamente a ideia de que ao momento que você fala que você precisa ter um lugar de fala muito bem definido para falar sobre aquilo, você começa a questionar qual é o seu lugar e qual é o lugar das pessoas que estão em volta. No seguinte sentido, que a série de White People mostra muito bem pra gente. Ela não é negra o bastante para falar dos problemas de negro. Você começa a dividir ainda mais esse grupo de pessoas oprimidas e você parte da ideia de que elas têm que ter por si só características muito bem distintas para então poder falar sobre isso. E também é da premissa de que, como ele próprio diz, uma coerência e uma continuidade entre o lugar e a fala, ou seja, seria algo estático, como um sujeito que não muda, um sujeito que será e sempre o foi, o que está bem longe da dinâmica da realidade, já que estamos sempre no processo de mudança. E à medida que a gente usa esse lugar de fala como nessa concepção errada, a gente acaba afastando pessoas que poderiam estar justamente ajudando muito nas problemáticas e nas discussões. E tudo isso é resumido no seguinte:
o lugar de fala se torna ruim quando é um lugar de fala, de autoridade da fala. Quando eu falo em nome de outra pessoa, aí é um problema. Ou, por outro lado, quando eu desconsidero completamente o que os outros estão falando acerca de, já que eles, teoricamente, não se enquadram ali no que deveria ser o básico para eles poderem opinar sobre o assunto. Bom, e ainda temos essa questão do inscrito corpo, o lugar de fala como sendo algo fisiológico, que nos volta aquela famosa frase, não se nasce mulher, se torna. E se uma das maiores feministas da Terra disse isso, já nos mostra que a ideia principal desse lugar de fala não seria algo fisiológico, e sim muito mais psicológico, algo constituinte. O que já desmente essa questão de, tipo, só pode falar pessoas que atendem a determinadas características, que é o que a gente mais tem visto, por exemplo, nas redes sociais. Você não pode falar isso porque você não é negro, porque você não é gay, entende? Se desconsidera completamente o outro. Agora, na questão epistemológica, na questão justamente de matéria e essas coisas, eu vou começar falando sobre a própria relação do sujeito. A gente tem René Descartes revolucionando a porra toda com a frase penso, logo existo. E é umas frases muito compreendidas, mas que tem uma premissa, uma ideia assim bem interessante. Na medida que eu penso, na medida que eu me questiono, na medida que eu questiono algo, eu existo. Então, se eu me questionar sobre a minha existência, já é uma prova de que eu sou um algo, que eu sou um sujeito, porque eu estou me questionando, estou assumindo esse lugar de vazio. E a linguística, ela também colabora muito com isso, à medida que o sujeito linguístico, ele é o elemento da sentença que sofre uma predicação, no sentido de que a frase, a sentença, o João não diz respeito a nada. Agora, o João é um estudante, já tem um contexto, já tem um significante, um significado. E é justamente essa ideia do sujeito enquanto sendo um lugar de vazio. O sujeito, para Descartes, é um sujeito que questiona a sua própria existência, e na linguística é um sujeito do vazio, é um sujeito que ele por ele não é nada. Baseado em tudo isso, Lacan nos apresenta a seguinte frase, também revolucionadora: o outro, qualquer outro, é o tesouro dos significantes. Aí aqui a gente teria pais, mães, tios, famílias, amigos de escola, do trabalho, qualquer outro, é aqueles que nos significa. Então, quando eu digo, eu sou sujeito, eu sei o meu lugar, eu tenho direito à fala, Lacan já debateria dizendo que o sujeito é aquilo que em um significante representa o outro significante. Ou seja, eu nem sei o meu lugar, porque eu não sei o meu lugar à medida que o meu lugar também é estabelecido mediante ao outro. O meu lugar só existe subjetivamente na medida que eu comparo, na medida que eu divido em categorias. Então, essa premissa de que nós somos seres mudantes, nós não somos estáticos, nós não sabemos quem somos. Essa é uma das grandes polêmicas da psicanálise, no sentido de eu nem não somos o que pensamos ser. Eu penso ser algo, mas eu não sou esse algo que eu tanto penso ser. E o outro está ali justamente como medida de mostrar: ei, você não é isso que você está pensando. E esse outro, ele mostra isso de várias formas. É a gente olhando pro outro e percebendo a diferença. É a gente olhando pro outro e percebendo a semelhança. É o outro olhando pra gente. É o outro não olhando pra gente, que já diz muita coisa. São as frases diretas, são as críticas diretas, são as reformulações,
coisas que são verbalizadas, e a própria existência do outro, entende? Dessa questão de o outro existir ali já nos mostra algo que é em nós faltante, algo que nos faz diferentes. E nesse sentido, entra justamente a questão de que para mudarmos, sobretudo precisamos do outro, seja qual outro seja. Preferencialmente que não seja um outro espelhado, que não seja aquela ideia de se fechar num grupinho minúsculo, excluir quase todo mundo e aí só ficar repetindo o mesmo discurso sempre dentro desse grupo. Porque aí você não está muito bem falando com o outro, você está falando com o outro espelhado, você está falando consigo mesmo, mas com uma outra pessoa verbalizando as mesmas coisas que você pensa. E eu acho que o lugar de fala, nesse sentido, ele se apresenta originalmente como sendo algo maravilhoso, que é a premissa assim, escute a todo mundo, mas as pessoas têm que saber o lugar mais ou menos de onde elas estão falando, e você tem que saber mais ou menos também de onde elas estão falando. Bom, ele não é gay, mas ele pensa isso. Logo, eu sei que determinadas coisas talvez ele não entenda, por mais que ele tenha estudado, porque ele nunca ficou com medo de andar na rua e tomar uma lampadada. Entretanto, parte do que ele está dizendo é muito válido, e eu preciso ouvir isso. Porque esse é o outro, é o que faz eu reformular os meus próprios pensamentos. E num momento que eu deixo completamente separado essa questão, por exemplo, dos bolsomitos, e eu paro de ouvir os bolsomitos porque eu acho que não tem sentido nenhum, eu justamente estou impedindo que essa visão completamente diferente da minha, embora seja uma visão agressiva, uma visão homofóbica, ela não permita que eu me questione, que eu reformule, que eu me refaça e que eu me reinvente o meu lugar subjetivo. E é sobre isso o vídeo de hoje. Então, tudo que eu falei aqui estará na descrição. Eu vou recomendar alguns livros aqui embaixo. Quem gostou do vídeo, dá o like, dá uma compartilhada que ajuda muito mesmo. E dissemine mais um pouco o amor.